continuarmos a reflexão sobre os processos formativos para a alfabetização escolar e a educação infantil, respeitando as especificidades de cada etapa, convidamos agora para compor a mesa redonda 2, intitulada Educação Infantil e Ensino Fundamental, a linguagem em questão, as professoras Cecília Goulart, da Universidade Federal Fluminense, Ana Smolka, da Universidade Estadual de Campinas, e Patrícia Corsino, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que conduzirá a mediação das apresentações proferidas pelas professoras e palestrantes. A professora Cecília Maria Aldigueri Goulart é graduada em Letras, Português e Inglês, mestre e doutora em Letras pela PUC-Rio. Realizou o estágio de pós-doutoramento na Unicamp, sob a supervisão da professora doutora Ana Luísa Smolka, professora titular na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Atua como docente e pesquisadora no curso de graduação em Pedagogia e no programa de pós-graduação em Educação. É coordenadora do grupo de pesquisa CNPq, Linguagem, Cultura e Práticas Educativas. Foi coordenadora do programa de pós-graduação e coordenadora do PROALE, Programa de Alfabetização e Leitura. Foi coordenadora do GT Alfabetização, Leitura e Escrita da ANPED. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, da qual é sócia fundadora. Trabalha nas áreas de educação e de linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa. Suas pesquisas estão relacionadas aos seguintes temas: alfabetização, ensino e aprendizagem da língua portuguesa, com ênfase no trabalho com discurso na escola, práticas escolares, práticas discursivas na educação infantil, no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. A professora Ana Luísa Bustamante Smolka graduou-se em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mestre em Educação pela University of Arizona, nos Estados Unidos, e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. Realizou o pós-doutorado em Psicologia da Educação na Universidade Clark, nos Estados Unidos. Coordenou o projeto de incentivo à leitura INEP-MEC-CESU. Coordenou o projeto FAPESP, sobre a construção de conhecimento no contexto escolar. E, mais recentemente, coordenou um projeto FAPESP para a melhoria do ensino público. Vem desenvolvendo projetos sobre práticas escolares e práticas discursivas desde 1997, com apoio CNPq. Realizou estágios de intercâmbio e cooperação internacional na Universidade de Chapel Hill, Universidade de Washington, em St. Louis. É coordenadora do Grupo de Pesquisa Pensamento e Linguagem na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, onde atua como docente e pesquisadora desde 1979. Foi diretora associada da Faculdade de Educação da Unicamp e coordenadora do Programa de Pós-Graduação na mesma instituição. Foi presidente da Sociedade para Estudos Socioculturais, membro da Comissão Executiva da Sociedade Internacional para a Cultura e Teoria da Atividade. Trabalha nas áreas da educação e da psicologia e tem realizado projetos de investigação relacionados aos seguintes temas: desenvolvimento humano, relações de ensino, práticas escolares, práticas discursivas e perspectiva histórico-cultural. Ocupa atualmente a posição de coordenadora do Comitê Editorial dos Cadernos CEDES. Alô, boa tarde. Eu vou fazer a mediação aqui da mesa
Mas antes de passar a palavra para as colegas, eu gostaria de fazer alguns destaques, né, especialmente sobre o PNAE da educação infantil, iniciado no ano passado, né. Em primeiro lugar, eu gostaria de partilhar com vocês que esse processo de entrada da educação infantil no PNAE foi bastante surpreendente e também desafiador, né? Pegando as palavras que a Carmen falou na mesa da abertura, foi um processo instigante, foi um processo necessário e continua sendo desafiador, né? Bom, em 2013, um grupo de professores de 3 universidades foi chamado a fazer um projeto junto ao Ministério da Educação, chamado Leitura Escrita na Educação Infantil. Esse projeto, além de vários seminários, é uma pesquisa sobre o estado do conhecimento nos últimos 4 anos sobre alfabetização, leitura e escrita na educação infantil e pesquisa de campo em 27 escolas distribuídas em 5 estados brasileiros, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, resultou numa proposta de formação continuada de professores de educação infantil no campo da linguagem, com ênfase em concepções e práticas de trabalho com oralidade e leitura escrita nos espaços coletivos de creche e pré-escola. A proposta incluiu metodologia de formação continuada de professores com material pedagógico composto por 8 cadernos e um encarte, escritos por mais de 30 pesquisadores, que tiveram também mais de 40 leitores críticos, todos professores da rede pública que trabalham com educação infantil. Essa proposta tem como base a articulação, como nos ensina o Bakhtin, entre ciência, arte e vida. Ciência, na perspectiva de ampliação de conhecimentos teórico-metodológicos dos professores, fundamentação capaz de lhes permitir autonomia de sua praxis. A arte, nas suas diferentes manifestações, como espaço de expressão, sensibilidade, fruição e ampliação de perspectivas nas formas de ver e de sentir a si mesmo, o outro e o mundo. E vida, porque tudo isso só se faz com muito sentido e com a própria entrada na própria vida, né? Bom, esses nexos, né, desse fazer docente, dessa formação que está banhada na prática, banhada na teoria e nessas articulações com a arte que a gente já falou, né? O entendimento de que a forma e conteúdo se articulam se expressa na própria materialidade do projeto gráfico editorial e das ilustrações que acompanham os cadernos e compõem esteticamente o material. O projeto parte do pressuposto de que a linguagem é constituinte do sujeito e que há uma complexa relação entre sujeito e linguagem, na qual um constitui e altera o outro. Apresenta uma perspectiva dialógica discursiva para se pensar a linguagem e as culturas do escrito nos contextos de creches e pré-escolas, cujos eixos de trabalho são as interações, entendidas como interlocuções à medida em que são relações de sentido, e as brincadeiras como lugar de autoria, de imaginação, criação e ampliação do mundo simbólico infantil. Ambos os eixos voltados para os princípios éticos, estéticos e políticos, conforme postulam as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Sabíamos, desde o início, que o tempo que estava sendo destinado à formação dos professores da educação infantil no PNAE era insuficiente para o curso que havíamos planejado. Entretanto, assumimos o risco do aligeiramento, apostando na mobilização dos municípios e na possibilidade de desencadear um processo reflexivo sobre os sentidos da leitura e da escrita para as crianças da pré-escola e o importante lugar que a educação infantil pode ocupar
na formação de leitores e produtores de texto dentro de suas especificidades, tendo as interações e as brincadeiras como eixos. O material ficou pronto no período do golpe e muitas foram as negociações para que o Ministério da Educação o disponibilizasse para o PNAEC. O secretário de Educação Básica, hoje ministro da Educação, fez muitas objeções. Inclusive, uma delas é que o material tinha muito texto para os professores e eles não seriam capazes de ler tantos textos. Mas acabou cedendo. E aí, né, manteve, porém, o formato dado ao PNAEC 2017-2018, não imprimiu o material, os exemplares ficaram só restritos ao que haviam sido feitos no âmbito do projeto e ficaram disponíveis num site que o próprio projeto, nosso projeto de leitura escrita na educação infantil, é quem elaborou aquele site, né? Os estados poderiam, então, usá-los, baixando e fazendo o download. No Rio... Bom, então, eu estou querendo chamar a atenção para isso, porque o material ele não foi exatamente o material, foi uma proposta de um curso, e a gente sabia que ele não cabia no PNAEC, mas cabia nos corações e nas mentes de quem estava na frente das escolas e da gestão dos municípios. Muitas foram as críticas que nós, coordenadores do projeto, sofremos dos próprios colegas que defendiam a não colaboração no governo golpista, mas nós defendíamos uma concepção sustentada nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. No Rio de Janeiro, as avaliações dos formadores destacaram a qualidade do material e suas possibilidades reflexivas. Todos os relatórios apontaram a necessidade de continuidade dessa ação formativa. Primeira formação destinada aos professores de educação infantil em larga escala em todo o território nacional. Os restos que tivemos foi muito restrito. Então, essa foi a primeira ação de formação ampliada. Como defendíamos concepções, entendemos que participar do PNAEC seria uma forma de resistir. Estávamos certas. Os municípios e seus professores abraçaram a proposta e temos a convicção de que acertamos ao aderir ao PNAEC. Hoje, encerramos o momento com a certeza de que apenas começamos, mas que há um caminho iniciado e que agora a gente vai dar continuidade a ele em diferentes ações, em diferentes possibilidades criadas aí nos municípios. É com muita alegria que a gente convida duas professoras, né, que participaram da elaboração desse material, que foram muito acolhedoras em todos os momentos que nós solicitamos. Professoras Cecília Goulart e Ana Luísa Smolka estiveram conosco em vários momentos desse projeto, e agora também, em outros momentos também do PNAEC, que a Cecília já participou, inclusive, do seminário passado, né, lá na Praia Vermelha, e é com muita alegria que a gente chama essas duas pesquisadoras que há tantos anos nos provocam, né, com essa perspectiva dialógico-discursiva da linguagem, dialógico-discursiva da alfabetização. E é por isso que a gente está aqui fazendo essa ponte entre educação infantil e ensino fundamental, porque esse diálogo é o que vai fazer com que realmente a gente possa pôr toda essa perspectiva em ação, né? Então, eu vou passar a palavra, eu já falei muito, mas eu queria fazer essa introdução, porque muitas pessoas talvez não saibam da história, né? E posso achar, senão essas pessoas colocaram um material que não cabe no PNAEC. Não, realmente ele não cabe, ele era para um curso específico de educação infantil, para 120 horas, e ele foi possível dentro desse formato. E agora a gente vai fazer do limão a limonada e conseguir, né, ampliar toda essa possibilidade. Então, eu vou passar a palavra para a Cecília, agradecendo muitíssimo
essa disponibilidade, e depois para a Ana Luísa, né, nossa parceira aí de muitos textos, né, já citada na mesa passada. Obrigada, Cecília. Obrigada, Ana Luísa. Eu vou para lá, para cima. Boa tarde a vocês todos. É uma alegria enorme estar aqui de novo, não é? Seguindo essa história que a Patrícia acabou de relembrar, e estar aqui junto com a minha amiga Ana Luísa Smoke, uma pessoa com quem nós temos aprendido tanto, não é? E a própria Patrícia, né, que tem sido uma companheira de trabalho, como tantos outros que estão aqui, e um pedacinho do meu grupo de pesquisa também. Quando eu falo com esse grupo, é com ele que eu tenho aprendido também muito, né? Então, estar aqui, não é uma emoção grande também, falando com professores. Ele fez a minha apresentação, mas eu lá, né? Eu sou professora aposentada da Rede Municipal de Ensino do município de Rio de Janeiro. Eu estou falando também com muitos dos meus colegas aqui da rede, de quem eu não me afasto nunca, porque foi um lugar onde eu aprendi muito e um lugar que eu levei para a universidade, né, para continuar dialogando com ele. Eu fiquei muito emocionada com essa apresentação musical, não é? Acho que tem tudo a ver com o nosso tema, né, a linguagem. Quanto que esse grupo de alunos, né, de jovens, né, e a regente, o quanto eles falaram conosco e o quanto que nós falamos com eles, não é? Quanta coisa que nós pensamos durante a apresentação deles e quanta coisa que nós dissemos para eles, né, com os nossos olhares, nossos gestos, nossos aplausos, nossos gritinhos, não é? Então, a gente... desde então, nós estamos aí num movimento grande de linguagem, pensando nas possibilidades que nós temos de trabalho dentro da escola, não é? Como é que um trabalho coletivo, não é, se espraia tanto e nos engrandece tanto, nos alimenta a alma, e certamente alimenta a alma dessas crianças todas, dessas famílias e dessa regente, não é, que com uma sintonia incrível com eles, não é, bonita, não é, respeitosa e alegre, né? Ela sorria o tempo todo, e as crianças também, não é, desenvolveu e continua desenvolvendo esse trabalho tão especial. Quer dizer, a gente pode, não é, os nossos alunos podem ir muito mais, muitas vezes, do que nós pensamos, e nós também. Né, nós, como professores, né, podemos ir muito além do que nós, muitas vezes, vamos. Então, pensando nessa dimensão das nossas possibilidades, né, mas sem perder os nossos limites, que nós pensamos a questão da linguagem também, o quanto ela é importante para nós, o quanto ela nos preenche, não é? E nos dá vida. Quer dizer, sem linguagem a gente não existiria, não teria uma humanidade, não é? Nós vivemos linguagem o tempo todo. Enquanto eu estou aqui produzindo linguagem explicitamente, vocês estão aí pensando no que eu estou falando ou digredindo do que eu estou falando, mas estão produzindo linguagem junto comigo. A gente não consegue desligar, a gente não consegue parar de pensar. Às vezes, a gente até tem vontade, né? Ai, meu Deus, se eu pudesse parar de pensar um pouquinho para descansar, mas a cabeça da gente não para. Nós somos uma usina, não é? Uma usina de pensamentos, de produções, de sonhos. Mesmo dormindo, a nossa cabeça, o nosso cérebro está funcionando, está nos fazendo sonhar, acordar de noite, às vezes, não é, pensando no que aconteceu, no que vai acontecer. Então, a linguagem nos toma completamente, não é? Então, pensar a linguagem nessa dimensão, não é, da educação infantil e do ensino fundamental,
é muito relevante. Eu acho que a palavra mais simples que eu posso falar é dessa relevância, na medida que ela tem essa importância grande para nós todos e para os nossos alunos todos, desde os pequenininhos até os grandes, não é? Então, cadê o... sou eu que estou com olha. Eu trouxe aqui uma reflexão inicial, que é do Paulo Freire, que ele diz que aprender e ensinar fazem parte da existência humana, histórica, social. Como dela fazem parte a criação, a invenção, a linguagem, o amor, o ódio, o espanto, o medo, o desejo, a atração pelo risco, a fé, a dúvida, a curiosidade, a arte, a magia, a ciência, a tecnologia. Então, olha quanta coisa faz parte da existência humana. Quer dizer, isso aí e muito mais. Não é? E muito mais. Então, como é que nós, nas nossas salas de aula, nas nossas escolas, nos nossos espaços educativos, trabalhamos com essa linguagem que nos constitui? Não é? Então, um primeiro princípio, né, que nós temos tomado é que todo professor é um professor de linguagem. Né? Seja ele do que for, onde ele estiver, ele está trabalhando com a linguagem. Não é? A própria regente, ela estava ali o tempo todo se comunicando com eles, nós estávamos aqui na frente, né, olhando as direções que ela ia dando para o grupo. Então, qualquer professor é professor de linguagem. E, então, o ponto de partida do nosso trabalho tem sido pensar nessas possibilidades de linguagem que nós temos e que os nossos alunos têm e que trazem para a sala de aula. Então, conhecer e trabalhar numa sala de aula é ter a linguagem como ponto de partida desse trabalho. Olha eu de novo. Então, aqui eu coloquei só uma síntese, não é? Essa linguagem, a Patrícia já falou, que é constitutiva dos sujeitos, né, que nos humaniza e, ao mesmo tempo, nos subjetivando, quer dizer, nos tornando sujeitos, e é com essa linguagem que o mundo ganha contornos, sentidos, valores, cores, história, porque ela nos organiza, ela organiza a nossa experiência, de alguma forma, a nossa experiência, as nossas relações com o mundo, as nossas ações, as nossas interações com os outros do mundo. Então, nós vivemos com essa linguagem. Não é? Nós olhamos para o mundo, para uma realidade, e entendemos aquela realidade de acordo com aquilo que nós sabemos. Não é? E isso que nós sabemos está, em grande parte, não é, traduzível nessa linguagem. Não tudo, a gente não consegue traduzir tudo. E ali eu coloquei só uma frase de criança, já dando uma direção do trabalho, né? Meus filhos estavam discutindo quando a Maria Rita falou: você é um diabético, um menino de 10 anos e a menina de 7 anos. Aí o Gabriel, indignado, veio reclamar com a mãe, né? E perguntou: Gabriel, você sabe o que quer dizer a palavra diabético? Só pode ser alguma coisa de diabo, né? Diabético. Então, as crianças estão, você vê, mesmo as crianças desde pequenininhas estão pensando nas possibilidades da língua e pensando na língua e junto com a linguagem. Não é? Quer dizer, quando a gente vê o menino, o Gabriel, falando diabético, ele está fazendo uma transferência morfológica, diabo diabético, não é? Uma derivação aí. Então, ao mesmo tempo, nós estamos aprendendo. É lógico que a gente vai acertando e errando, e vai se organizando dentro de um sistema, dentro de um quadro de referências. Mas, desde pequeno, que as crianças são capazes de fazer isso. Eu trouxe essa rodinha como ponto de partida do nosso trabalho, da nossa discussão aqui também, né? Que é uma rodinha que fez parte de um estudo desenvolvido lá no grupo de pesquisa, e uma rodinha que aconteceu na creche UF. Essa professora ela analisou 10 rodinhas, ela ficou durante um tempo dentro da creche, gravando essas rodinhas, participando da dinâmica da creche. Aqui, talvez não dê para vocês lerem, eu vou aqui lendo.
a rodinha. Mas só para contextualizar um pouco, né? As crianças, a professora e a bolsista estão na roda com as crianças, conversando sobre as situações que acontecem, que as crianças ficam com saudade da mãe, as crianças de 3 e 4 anos, e pedem colo, a professora acolhe. Aí o Gabriel chega e pede à professora, Andréia, chamavam ela de Andréia, vamos lá no parquinho? Atravessa o Gabriel com essa proposta. E o Luiz Eduardo fala que as crianças não devem andar descalças no parquinho. Então, como é que há uma certa dispersão, a gente vai observando uma certa dispersão na conversa da rodinha, natural, com as crianças bem pequenas, mas eles estão querendo participar. E a Hilda complementa, dizendo que o pé, lá no parquinho, vai ficar cheio de grama. A Nila pede para falar e conta que a Hilda tinha ido na casa dela. A Hilda veio na minha casa. Aí a professora e as crianças começam a narrar quem foi na casa de quem, porque eles estavam fazendo um projeto da casa do amigo. Então, eles estavam se visitando. O Iago e a Thaís falam dos presentes que eles ganharam no aniversário. Então, é uma conversa toda atravessada. E, ao longo da conversa, eles vão falando também, a professora vai encaminhando o grupo para falar do planejamento do dia. E as crianças sugerem a escovação dos dentes, fazer piquenique, brincar nos cantinhos, até que a Gabriela, que está chegando com a mãe, traz uma novidade. Então, a partir daí que começa a transcrição da rodinha. A Andréia, que é a professora, fala assim, oi, Gabriela, oi, Adriana, que é a mãe. A Thaís chegou, a Adriana chegou. Aí a mãe fala, espera aí que a gente viu uma coisa para contar. A gente vindo e viu o João de Barro ali na frente. É mesmo uma casinha linda. Tem mesmo, falou a bolsista. Assim, Gabi, eu também vi, o Gabriel falou, a Cíntia falou. Andréia, depois da rodinha nós vamos no parquinho? Andréia, vamos, mas eu só vou para o parquinho com quem sabe combinar. Ela tentando organizar a roda. Não é? Aí assim, Matheus, você tá fora dessa roda porque você não está sabendo combinar. Analice, eu tenho que ir na primeira semana, porque na segunda, aí, André, já sei, na segunda você vai para Roraima, não é? Podemos terminar de combinar? E depois do piquenique? Aí o Gabriel fala, Luiz Fernando, não. Eles vão dizendo, quem não está dentro, se enquadrando lá nos combinados, não vai. André, Luiz Fernando, não. Aí a Bárbara fala para a Marcela, vai ficar toda rabiscada, vai ficar toda marcada, vira, não faz isso, não. Aí a Gabriela, a menina, fala, a blusa é velha, quer dizer, não faz mal. Assim, a Andréia e a Bárbara falam, a blusa é velha, né? Então eu vou combinar com a Cíntia, com a Thaís, com a Catarina, com a Cármina, com o Gabriel. Não vou poder combinar com o Gabriel Nobre. Aí a Andréia fala para o Luiz Fernando, para o Luca, posso terminar de combinar? Aí assim, Luca, ele me beliscou. Aí o Luiz Fernando, ele foi primeiro. Mentira, seu burro. Por que, seu burro? Luca. Aí a Bárbara fala, chama a atenção dele, né? E o Gabriel entra no meio dos dois. Para de briga. A culpa foi dele. André, Luca, eu vou conversar com ele. Calma. Gabriel é seu amigo. Ela tenta apaziguar os ânimos. Aí a outra bolsista fala, ele está querendo só separar a Luca. André, pronto, Luca, agora senta que eu vou conversar com ele. Escovação, depois da escovação, ela volta para a agenda, ela não conseguiu fazer a agenda. Escovação, o Luca, parquinho, depois da escovação, parquinho, piquenique, escovação. Não sei que lá, não sei que lá, quer dizer, mais alguma coisa, né? Como é que faz não sei que lá? A Andréia pergunta. Aí a Bárbara, não sei que lá pode ser muita coisa. Gabriel, aí ele fala, não sei. Aí o outro, Vitor, fala, não sei que lá, não está na hora do lanche? Aí o Gabriel fala, André, e o pátio interno? Então, eles vão conversando nesse movimento da rodinha. Então, eu vou fazer o seguinte,
Depois que vier da escovação, cantinho. Ana Alice, do mercado, porque tem vários cantinhos na sala do mercado. Bom, depois do cantinho do mercado, assim, a Gabriela, o médico, tem a parte também da brincadeira de médico. Depois do cantinho do médico, brincar de vender livro, de vender cobras e de... Aí a Thaís fala de novo, de médico. Então, vou pegar a massinha da sala para a gente fazer, tá bom? Aí, não, primeiro é o parquinho. O Gabriel está doido para ir para o parquinho. Assim, olha para cá, dá licença, você não está sabendo combinar. Ela vira para ele e fala, parquinho, piquenique, o Vitor, escovação, cantinhos, parquinho de novo, André, não, brincar de vender livro, ir ao hospital, ver o João de Barro. Aí volta lá o João de Barro que chegou na sala pela voz da Gabriela e da mãe. Depois do cantinho, nós vamos lá, tá bom? A gente vai ver o João de Barro, tá bom? João de Barro? Você sabe o que é um João de Barro? Aí ele fala, não. Ela fala, não. Então, a gente vai descobrir. Então, a brincadeira, quer dizer, a conversa, não é, começa com a Andréia, não é, com a Andréia tentando chamar a atenção, né, das crianças, tentando organizar uma rotina, mas isso vai longe, não é? Mas é um movimento interativo das crianças que eles vão tentando se organizar. Não é fácil organizar crianças pequenas, não é? Mas, se não for pela palavra e ouvindo quais são as propostas deles, não é? A gente também não consegue. Então, eles vão, eles mesmos, tentando organizar. O interessante dessa pesquisa é que a professora Ângela, que fez essa pesquisa, ela vai tentando mapear nas falas das crianças e das professoras e das bolsistas, nas rodinhas, o tipo de ação que as pessoas estão fazendo nessas falas. E o mais interessante de tudo é o que sobressai, a ação que mais sobressai nas rodinhas é a ação de organização. Tanto as professoras, quanto as bolsistas, quanto as crianças trabalham para organizar, porque eles estão sendo trabalhados também no sentido de fazer um trabalho coletivo, não é, deles se entenderem, de terem uma rotina. A gente vai fazer isso, depois vai fazer isso, depois vai fazer isso. Então, uma organização. E isso, quando ela faz essa pesquisa, é assim quase que surpreendente a gente observar que os 3 segmentos ali estão trabalhando para organizar, inclusive as crianças. É isso que vai sobressaindo mais, não é? Então, como é que, pela linguagem, nós vamos desenvolvendo esse trabalho e vamos levando as crianças também a manifestarem seus desejos, as suas necessidades, as suas dificuldades, não é? E, entre eles mesmos, eles vão se organizando, se ouvindo, um falando com o outro. Então, é todo um trabalho pedagógico, né, na sala de aula, que se faz com a linguagem e pela linguagem, não é? E outras questões que vão aparecendo. Então, a gente fala assim, puxa, essa professora passou um tempão nisso. Isso não é um trabalho, não, isso é um trabalho imenso, não é? Um trabalho e um conteúdo grande que está sendo trabalhado. A gente vai falar sobre isso depois, sobre esse conteúdo. Então, aqui... eu não passei, desculpa, eu fui lendo, mas aí estava toda a rodinha. Então, o destaque para a atividade discursiva das crianças, da professora e das bolsistas, essa importância das interações discursivas nas rodinhas, nas brincadeiras e no desenvolvimento de outras atividades. E, para além da linguagem verbal, oral, não é? Os gestos, os olhares, os movimentos, as escritas que eles vão produzindo, os desenhos, as músicas que eles levam, que eles querem cantar, que eles cantam, a arte de um modo geral. Então, conhecer as crianças e levá-las a conhecer os outros do espaço, né? Como é que eles vão
vão se descobrindo e descobrindo outros modos de ser, outros modos como os outros se comportam também. Vão aprendendo a tomar decisões, a argumentar, a pleitear, a ceder. Então, tudo nesse movimento das atividades no espaço educativo. E as crianças, né, quando a gente vai pensando também nessa presença da escrita, não só da linguagem oral, mas da linguagem escrita, não é? A gente vai observando crianças como essa que está aí, não é? Lendo um livrinho, muitas vezes, para uma boneca, lendo para o cachorro, lendo para o gato, lendo para os brinquedos, não é? Então, vivendo experiências de produção de linguagem também, mesmo sem saber ler, não é? Então, podemos ler sem entender. A escrita como um jogo instigante, por vezes misterioso, e a leitura uma fonte inesgotável de conhecimento, experiências, emoções. Então, a importância, não é, das crianças experimentarem essa complexidade e essa multiplicidade da ciência, da vida e da arte, que elas tenham possibilidades dentro dos espaços educativos, não só de educação infantil, não é? E é isso que eu acho interessante. Eu sempre falei e escrevi como é que nós, no ensino fundamental, não é, temos que aprender com o pessoal da educação infantil, não é, a um modo de falar, quer dizer, a experiência grande que os alunos, que as crianças de educação infantil têm, de tempos de fala, tempos de rodinha, e que muitas vezes são abandonados quando as crianças começam o processo de alfabetização, e que é uma atividade, o tempo de fala, fundamental para o processo de alfabetização. Quer dizer, a mediação da oralidade para aprender a escrever é fundamental. Discutir, conversar sobre a escrita, sobre a produção escrita, sobre a escrita de palavras. Então, as crianças, desde muito pequenas, numa sociedade letrada como a nossa, começam a imitar, não é? A fazer uma imitação criativa do que elas vão vendo no entorno. Então, a pergunta que não cala é: deve-se alfabetizar as crianças no período de educação infantil? E ali eu coloquei o livro onde eu aprendi a ler. É esse aí. Como é que é o negócio? Aqui. Né? É o livro da Lili. Né? O livro da Lili era um livro muito utilizado. Era o livro da Lili o nome, não era cartilha, era livro. O livro da Lili, que chamava. Era muito utilizado. E mesmo, né, esse texto, né, que a gente chama de texto, entre aspas, né, da Lili, né, a Lili, olhem para mim, eu me chamo Lili, eu comi muito doce. Vocês gostam de doce? Eu gosto tanto de doce. Quer dizer, mesmo sendo uma historieta, como a gente chamava, não é, um método de historieta, um método da Lili, é um texto que tem um sentido muito de ensinar a ler. Não é um texto natural, um texto social, não é? É um texto no seu sentido pleno, não é? Então, quando a gente pensa nas crianças, né, nas crianças nesse período, nessas crianças pequenas na educação infantil, a gente tem que pensar qual é o papel da educação infantil e mesmo qual é o papel do período de alfabetização, né, o papel da linguagem nesses dois períodos. Então, pensar essa sequencialidade da educação infantil e do ensino fundamental, eu acho que é de uma riqueza enorme, né? Porque nós sempre estamos pensando como é que a gente não faz uma quebra. Não é? Quer dizer, não fazer uma quebra é dar continuidade aos trabalhos, às atividades orais, uma intensidade grande, a brincadeira, não é? A brincadeira, acho que as crianças continuem a ter oportunidade de brincar, de ouvir história, de produzir outros tipos de texto. Então, olha, aqui, mas por quê? Por quê? Por que a gente vai... Não, alfabetizar na educação infantil, não. Né? Vai chegar um momento de uma alfabetização formal. Por quê? Porque aqui
há conhecimento, olha, há conhecimentos mais importantes para as crianças nesse momento, não é? Conhecimentos que devem ser desenvolvidos porque são estruturantes e organizadores de suas vidas, como afetividade, autonomia, segurança, liberdade, sensibilidade, responsabilidade, crítica, coletividade, solidariedade, respeito, além do direito à imaginação, à fantasia, à criação, quer dizer, que são, nesse momento, muito mais formadores das crianças, formadores dos sujeitos que as crianças são, não é, do que querer que uma criança fique sentada numa cadeira aprendendo o abecedário, ou aprendendo as letras, ou sabendo, ou valorizando isso demais. Uma coisa é a educação infantil não trabalhar uma alfabetização formal, e outra coisa é a alfabetização infantil favorecer, não é, que as crianças tenham contato com a cultura letrada, com a riqueza da cultura letrada. Então, que tenham um bom cantinho de livros, de histórias, e de outros tipos de texto também, não só a história, não é, mas outros tipos de texto. E as crianças, nesse movimento, algumas se alfabetizam, mas uma coisa é dizer eu alfabetizo, e outra coisa é falar elas se alfabetizam. Isso faz uma diferença enorme. Isso faz uma diferença enorme. Não é um jogo de palavras, não é? E ao mesmo tempo, as crianças estão desenvolvendo sentimentos, não é? E até comportamentos sociais que são fundamentais a uma vida coletiva, a uma vida social, que eles aprendem no espaço público. Não é? No espaço privado da casa, não é? Nós temos outras leis, não é? Outros modos de funcionar que são diferentes do espaço público, não é? De como eu me comporto na escola. Mas na minha casa eu falo assim, pois é, mas aqui não é a sua casa. Não é? Por que aqui não é essa casa? Por que você não pode fazer isso? Não é? E na casa pode. Então, começar a pensar essa questão da questão da autonomia das crianças, do sentido de liberdade, não é? Do sentido de liberdade, eles poderem tomar decisões, aquilo que estava escrito antes, a responsabilidade, não é? A responsabilidade com o grupo, não é? A responsabilidade com o material deles, além de outros, né? Além desse direito à imaginação, à fantasia, à criação, e além dos direitos fundamentais, né? Da Declaração dos Direitos da Criança. Então, esse aqui é um trabalho que eu tive o privilégio de ver lá no CIEP Yuri Gagarin. Eu já mostrei em alguns lugares, foi no ano passado, levado pela Gisele, que está ali. Então, é um CIEP, né, ali em Bom Sucesso, e esse CIEP estava fazendo 30 anos. Então, o trabalho que estava sendo feito era sobre o Yuri Gagarin, que deu o nome ao CIEP. Quem foi o Yuri Gagarin? Eles estudaram, leram, ouviram, conversaram e depois fizeram trabalhos como esse. Olha, está aqui o Yuri Gagarin, e eles desenhando, falando. Então, eu sou o Yuri Gagarin. Eles desenhando facetas lá da vida do Yuri Gagarin que eles tinham ouvido, né, sobre a importância dele e tal, a Lua. Aqui, um outro trabalho, onde eles também fizeram, está vendo? 30 anos do CIEP Yuri Gagarin, eu faço parte dessa história. Não é? Então, inserindo as crianças na história do mundo, na história do Yuri Gagarin, na história da ida à Lua, não é? na corrida espacial, tudo isso eles falaram. Aqui, Yuri Gagarin foi astronauta. E você, quer ser o quê quando crescer? Gente, esse painel era uma maravilha, um painel imenso, não é? Onde as crianças diziam alguns queriam ser astronauta também, porque viram o Yuri Gagarin, né? Mas muitos youtuber, né? Youtuber tinha um monte, que agora ser youtuber é tudo, né? Professora tinha também, tinha tudo nesse painel, um painel de uma riqueza imensa, não é? O que a partir daquela história que eles tinham ouvido, como é que eles se pensavam,
não é? Como é que eles olhavam? Então, criando projetos, as crianças olhando para frente, criando projetos de vida, não é? Pode ser que não vai ser outra coisa completamente diferente, mas eu preciso saber para onde eu estou andando, não é? Para onde que a turma está andando, para onde que o professor está pensando em nos levar. Então, tudo isso pode ser conversado, compactuado. Aí também, olha, histórias que as crianças contaram e a professora registrou, não é? Então, eles não estão sendo alfabetizados, não é? Mas ela está trabalhando com a língua escrita, com desenho, com música, estava tudo misturado nesse trabalho feito. E algumas crianças escrevendo, não é? Algumas crianças escrevendo. Esse daqui é um que circulou agora, não sei se vocês viram, viralizou no Facebook, né? Impressionante, uma criança também de 5 anos, de uma escola lá em Bocaina, São Paulo, que resolveu escrever um bilhete para os pais. Mas, assim, ela não estava sendo alfabetizada também. Mas olha como ela aprende, né, a função, uma das funções sociais da escrita, uma argumentação incrível. Olha aí, olha, senhores pais, amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Quer dizer, querendo convencer os pais que precisavam ir para a escola, né? De uma ingenuidade e de uma franqueza, mas é uma coisa linda, né? Quando eu vi esse bilhete, eu disse, meu Deus do céu, é a criança aprendendo a escrita. A escrita dele está no mundo, né? Ele já sabe para que serve escrever, né? Aqui na creche UF também, lá na nossa creche, né? Eles escrevem quando a creche está aberta, quem entra lá, primeiro naquele dia está aberta, está fechada, então, com a escrita das crianças, as crianças da educação infantil, né? Então, os conhecimentos, né, se desenvolvem pela linguagem, né, nas relações sociais, as crianças sendo ouvidas, respeitadas, acolhidas em suas maneiras próprias de ser e em suas diferenças, vivenciando espaços de criação e elaboração que lhes desafiem a ousar e inventar. Eu acho que o Paulo Freire, lá no começo, né, ele fala da invenção, da criação, não é? Então, eu acho que essas são, hoje, palavras-chave na escola, não só da educação infantil, em todos os segmentos, né? A invenção, a possibilidade de inventar, né, de criar, né, criar outras possibilidades de escrever, de ler, de fazer outras coisas. E aqui é um material da nossa pesquisa atual, da Flávia. Nós estamos com um grupo de professoras já há 2 anos dentro do grupo de pesquisa, professoras alfabetizadoras, e é um material que a Flávia usou, e ela passa nesse relatório que ela faz, ela está sempre na dúvida, porque a escola tem uma programação, que eles mais ou menos seguem com as diferenças entre as professoras e as turmas. Um trabalho muito bom. Mas aí, nesse dia, aparece na rodinha a palavra ópera. Alguém fala da ópera, eu já não me lembro, acho que foi a própria Flávia que tinha ido à ópera, né? Aí uma criança fala, tia, o que é ópera? Isso leva a Flávia para ficar entre o que tinha sido planejado pela escola como trabalho e para onde a turma estava levando ela. E ela acaba indo junto com a turma, não é? E ela, no relato dela, ela diz como é que isso foi incrível para ela, porque ela estava sempre meio presa, não é? a um tipo de trabalho, a uma ordenação institucional, e ela então vai, né? E aí eles vêm, ela faz aqui aqui o programa, né? A rotina desse dia, eles ficam cobrando a ela, mas quando que a gente vai falar sobre ópera? Então chega o dia, a roda, o que é ópera, vamos ver ópera, vem vários vídeos de ópera, adoram, pedem para repetir a ópera, né? E vamos à ópera. Ela levou
levou esse aqui um cartaz dessa peça, dessa ópera João e Maria para crianças e um ingresso, não, um ingresso que foi trabalhado, o que tinha escrito, onde que ia ser, e eles participaram então intensamente desse movimento de ir à ópera e aprenderam muito, escreveram sobre isso, não é? Um trabalho de uma riqueza também muito grande, todo tecido nessa roda, nessa conversa, em relação à escrita, com oralidade, o tempo todo, e com outras formas de expressão. Não é? A própria ópera como uma forma de arte, de expressão, e ali, né, todos os cartazes, a elaboração, né, das filipetas, dos banners. Aqui é um outro trabalho da Flávia, que ela trabalhou com o Tangram, estavam trabalhando animais, não é? E aí eles fizeram vários animais com o Tangram, ela levou a história do Tangram, leu para eles a história do Tangram, e levou o Tangram, lá, a folhinha do Tangram de várias cores, e cada criança escolheu um animal. Isso aí já no primeiro ano, né? E aí ela deu uma orientação aqui, olha, qual é o animal que você montou, em que ambiente ele vive, orientação para a escrita. E isso gerou o que a gente está chamando de dilema. Ela ficou na maior dúvida depois. Será que eu tinha que ter dado esses indicativos para eles? Ela leva isso para o relatório dela. Será que eu tinha que ter dado esses indicativos para eles? Então, qual é o animal que você montou, em que ambiente ele vive e como é o seu corpo e do que ele se alimenta. Aí, essa criança, então, fala do urso. Não é? Aí escreve sobre o urso, mas ela vai além, ela vai falar aqui no final já estou concluindo, no final, né, que o urso, quando está com muita fome, ele é um animal violento, que devia estar em algum dos textos que foram lidos lá, mas ele escreve. E, então, tudo isso nós conversamos, nós estamos analisando agora esse material, né, e vendo a importância também, não é, ela que está ensinando as crianças a ler e a escrever, não é, que ela não tem problema nenhum, que ela deu uma orientação, e algumas crianças simplesmente ignoram essa orientação e vão falar do animal que elas escolheram do jeito que elas acham, e também está valendo, né, dentro lá da realidade. Aqui, olha, aqui são outras atividades já de uma outra professora. Eu estou até com um caderno que eu tirei cópia ali, mas essa não é do grupo de pesquisa, não. Né? Eu estou sem... Assim, olha, hoje o Rodrigo trouxe minhocas e gôngolos. Então, o aluno levou, apareceu isso na sala, não era uma coisa planejada, mas levou, então a professora começou a trabalhar com as minhocas e os gôngolos. E depois eles escreveram sobre o que eles tinham aprendido. Então, muitas características diferentes, entre eles a minhoca, como é que é? Os gôngolos têm patas. Aí ele desenha aqui embaixo, né? Desenha aqui embaixo. Aqui, o para-casa. Os para-casa que tem nesse caderno, né? Nesse caderno aqui, são interessantíssimos. Ler a história, ler a letra da música da Foca, que tem no livro, é um livro que é comum à turma inteira. Então, esse é o para-casa. E aqui, olha, o para-casa mas tudo isso eles estão escrevendo. Eles estão escrevendo de uma maneira significativa, eles têm que copiar, né? Copiar o para-casa. Escolha uma árvore para observar, para observar e... Eu já nem estou mais... então, escreva sobre ela. Tem flores, tem cor, tem frutos, não é? Tem ninhos. Qual o nome dela? Repare no tronco para ver se tem bichos. Então, é o dever de casa. É o dever de casa das crianças. Lá de um dia. Os textos, olha, um texto que saiu numa revista que tem aqui no jornal O Globo aos domingos, né?
Lépidas e Fagueiras, sucesso de exposição, deve trazer para o Rio um borboletário, o terceiro do país, que eles estavam estudando os animais. Então, ela leva esse texto, distribui para eles, tira cópia, distribui, ela lê para eles. Eles já sabem ler esse texto? Não, mas eles vão aprender lendo, tentando ler, lendo o que eles podem. Uns leem mais, uns começam a adiantar o texto que a professora leva, adiantar leituras, né? Cada um no seu tempo. E aqui a questão de todo professor é professor de linguagem, toda atividade na sala de aula, ela está envolvida na produção de linguagem. Não é? Então, olha, a Lígia foi assistir a peça do Portinari, o menino Brodowski. Os ingressos custaram R$ 8,00 adulto e R$ 4,00 crianças. Quanto os pais da Alicia gastaram para pagar o teatro para os 3? Mostre como você pensou. Então, aqui está o 16 mais 4, 20. E aqui, olha, um outro tipo de exercício, sempre tem o mostre como você pensou, e o pensamento deles é diferente. Alguns vão falando 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, outros já vão fazendo sínteses das somas. E ali, olha, com quantas notas os pais da Alicia podiam pagar o teatro dos 3. 4 de 5, 1 de 20, 2 de 10, 20 de 1. Então, o modo de trabalhar, não é, de pensar a realidade, não é, que está envolvendo a matemática, está envolvendo a arte, está envolvendo o conhecimento do mundo, a leitura do mundo de várias maneiras, né? Bom, agora eu já tô concluindo. Espera aí. Aqui são outros, mas eu não vou falar mais, porque eu já estou para além do meu tempo. Olha, a história do PAN em medalhas, né? Vocês observaram como é que eles escrevem os números, não é? Eles vão escrevendo 455, então é 455, essa criança aí. Outros já escrevem os números de uma maneira formal. E aqui eu só terminei com uma outra historinha do Papo de Pracinha, que é um site voltado para criança pequena. Vovó, minha mãe faz corrida hoje lá no aterro do Flamengo. Você tem que correr no aterro do seu time. Então, as crianças compreendem a realidade da maneira como elas podem, né? Obrigada, gente. Obrigada, Cecília. Vou passar a palavra para a Ana Luísa. E eu peço, por favor, que a gente atrasou um pouquinho, vocês não esperem um pouquinho antes de ir embora, tá? Para a gente ainda dar um tempo de um debatezinho, tá? Ai, de nada. Bem, boa tarde. Ainda estou embevecida aqui com a fala da Cecília. É sempre muito bom ouvir a ênfase, a paixão, tudo que ela fala, que apresenta para a gente, né? Então, um tempinho para acalmar. Gente, eu queria começar dizendo que, da minha alegria de estar aqui com vocês, o fato de ter aceito esse convite, né, me levou a refletir muito sobre muitas coisas, sobre o próprio projeto PENAIC, e como é que ele acontece, como é que ele se realiza, como é que uma política pública se realiza. Eu queria, então, agradecer o convite e dizer que ele, depois de ter aceito, ele não foi muito fácil de ser, vamos dizer assim, ficou difícil para mim. Por quê? Porque eu tenho uma imagem desse grupo bastante intensa. Eu imagino que quem está aqui como formador local, formador regional, né, que tem arregaçado as mangas e
assumido essa proposta, tem trabalhado no campo, né, de uma maneira bastante consistente, né, no contrapelo das políticas. E aí eu dizia, bom, uma mesa em que a Cecília vai estar, a Patrícia vai estar, o que é possível falar? Essa questão sempre da gente se repetir, da gente dizer o já dito, né? Da gente querer, ao mesmo tempo, compartilhar a experiência, mas provocar, né, novos desafios. Então, eu comecei a pensar nesse auditório, quer dizer, quem são os interlocutores, né? E aí, assim, nossa, é alguém com quem eu partilho muita coisa. É alguém com quem os pressupostos, né, e os compromissos são partilhados. E aí, o que dizer, né? Bom, como se isso não bastasse, eu me debrucei para preparar uma apresentação, né, para a gente discutir aqui. E hoje de manhã, no último clique antes de sair, ela desaparece. Então, o que eu consegui recompor, que foi no voo e aqui num intervalo, é isso que eu vou apresentar como pretexto para o nosso diálogo. Então, assim, esse momento eu estou tomando como a celebração de pequenas, grandes conquistas cotidianas, né? Na qual, quer dizer, assim, essas conquistas podem ser vistas, muitas vezes, como um trabalho hercúleo ou como um trabalho de Sísifo, mas que, nesse grupo aqui, eu acho que é visto como a energia e a força do trabalho coletivo. Então, é pensando nisso que eu vou ousar apresentar, né, as minhas questões. Vou levar lá. Não, eu fico aqui. Bom, aqui, peraí, qual que é? Essa setinha Para cá. para a direita. Tá. Bom, pensando no PENAIC e passando em revista, né, colocando em perspectiva o que a gente tem vivido nas últimas décadas, eu tomei 96 como um ponto de partida, mas quantas iniciativas, quantas propostas, quantas leis, quantas decisões foram tomadas no nível das políticas, né? E de maneira que a gente vivencia esse cotidiano, né, completamente imerso nesse movimento de mudança, e de maneira que educação e escola, né, são arenas de luta, campos de disputa e locos de contradições. Então, é por aí que eu queria começar a problematizar um pouco a questão da linguagem, né? Sobretudo quando a gente tem, em termos da educação infantil e do ensino fundamental, algumas normativas que vão sendo colocadas, que vão sendo pontos de tensão muito fortes, né? Eu tinha copiado uma foto para trazer, mas não deu. E que, por exemplo, a gente lida com essa determinação, né? A Base Nacional determina a alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental. Por outro lado, o STF mantém a idade mínima para o ingresso no ensino fundamental 6 anos completos até 31 de março.
Então, assim, não é a primeira vez, não vai ser a última, mas como é que a gente vai lidando, né, com essas questões que nos oprimem, que vão sendo impostas, né, admitindo, inclusive, a necessidade de estabelecimento de regras, de normas, formas de organização, né? E é nesse sentido que eu queria também problematizar a própria linguagem em funcionamento, né? Quer dizer, aderindo, né, profundamente à questão da linguagem como discurso, da dimensão discursiva da alfabetização, eu fico pensando, né, como que, por exemplo, as palavras contextualização, complementação, aprofundamento, interdisciplinaridade, desenvolvimento, progressão, ecoam hoje. Que sentidos? Como é que essas palavras significam quando a gente tem um movimento Todos pela Educação? Então, de novo, a linguagem é arena de lutas, né? Os sentidos são múltiplos. A polissemia das palavras atravessa as nossas convicções, as nossas crenças, os nossos comprometimentos, e aí se instala, né, essa arena de lutas. E isso nos faz levar justamente, voltando aqui, né, essa semana sai esse roteiro do Todos pela Educação, que propõe, inclusive, o desenvolvimento integral como o currículo deve ajudar o aluno a se desenvolver em todas as suas dimensões por meio das 10 competências gerais que estão no capítulo introdutório da BNCC. Isso me provoca profundamente, né? Quer dizer, o que está sendo chamado de desenvolvimento integral? Como é que a gente concebe o desenvolvimento, né? E quais são essas competências, essas 10 competências gerais? Quer dizer, a gente vai vendo que, historicamente, o conceito de competência vai deslocando o conceito de emancipação, de liberdade, né? Porque as 10 competências acabam se apresentando como uma camisa de força, né, que não orienta o desenvolvimento, mas atravanca o desenvolvimento. E a progressão, como uma característica também dessa base, é preciso ter em mente quais habilidades precisam estar garantidas em cada etapa, pensando que a aprendizagem segue uma sequência de complexificação conforme os anos escolares avançam. Então, olha só como a gente trabalha no fio da navalha, né? O que é que como é que a gente pensa efetivamente a sucessão de eventos, como é que a gente organiza o trabalho pedagógico, né? Sem aderir necessariamente a essa noção de... Espera aí, apertei ao contrário. Então, o que se coloca para a gente a cada passo, e aí eu acho que não há descanso, é a problematização de conceitos centrais. Como a gente pensa o desenvolvimento, como a gente concebe a linguagem, como concebe a relação entre desenvolvimento, linguagem e aprendizagem. E aí há que compreender também a evolução do conceito, a transformação do conceito no tempo e na história, né? Se desenvolvimento já foi desenvolver, tirar o invólucro, revelar, deixar aparecer o interior, desdobrar, crescer, acumular, incrementar, amadurecer, melhorar, aperfeiçoar, né? Orientar para o fim, vem o conceito de finalidade, teleologia, a linearidade, a ordem temporal. Então, todos esses sentidos, né, estão povoando, estão condensados na palavra desenvolvimento.
gênese, evolução, emergência, movimento, mudança, transformação, revolução, involução. Se a gente pegar a perspectiva histórico-cultural, a gente vê como a ideia, né, da involução também, das revoluções, estão implicadas nesse conceito. Descontinuidade, heterogeneidade, novas formações. Então, assim, como é que a gente compreende, concebe o desenvolvimento, né, para poder, inclusive, argumentar e fundamentar as nossas ações cotidianas? E aí a pergunta é: conhecer faz diferença, né? Nas formas de atuação? Conhecer a história, conhecer as teorias, conhecer as polêmicas, conhecer os argumentos, enfim, conhecer faz diferença? A gente acha que faz, né? E aí, como é que a gente pensa, então, as concepções, as inter-relações entre pensamento, linguagem, desenvolvimento e aprendizagem? E como é que essas concepções vão sustentando as relações de ensino, né? Na perspectiva histórico-cultural, o desenvolvimento cultural implica, né, uma trama, uma interseção profunda entre a história pessoal e a história social, né? E é impossível a gente pensar o desenvolvimento da criança independente do contexto em que ela vive. Então, como pensar esse desenvolvimento nas condições concretas? A minha questão aqui, e aí é que eu já me desorganizei na tentativa de recompor, né, a apresentação que eu tinha feito para vocês, é o seguinte: se a gente voltar, vamos marcar os 4 décadas, né? Se a gente tomar como uma referência, né, o marco entre a educação infantil, a pré-escola e o ensino fundamental, a gente encontra as crianças de 6 anos na pré-escola. Então, eu vou passar, depois eu volto, tá? Eu acho que é melhor ir para lá por causa do tempo. Nossa, não sabia que era tão demorado. É que eu quero chegar no final. Eu vou inverter a forma de apresentação aqui. Espera só um minutinho, gente. A minha questão é problematizar as situações aqui. Então, por exemplo, há 30 anos atrás, a gente encontra uma situação numa pré-escola, as crianças têm 6 anos, mas a ambiência desse contexto escolar é completamente permeado pela escrita, né? E as crianças, efetivamente, participam dessa produção. Então, esse episódio aqui é um episódio que eu considero exemplar, né? São 3 meninas no cantinho da casinha e, de repente, nesse slide, nesse primeiro slide aqui, cai um chapéu de cowboy, despenca, né? As meninas estão conversando sobre tentando escrever os nomes de pessoas, fazendo uma lista de nomes. E aí a situação é a seguinte: sala de pré-escola, crianças de 5 e 6 anos estão trabalhando em grupos em diferentes atividades. 3 meninas estão brincando no canto da casinha. Alcione decide ser a filha de Thaís, que imediatamente assume o papel de mãe.
Camila está próxima, aparentemente, sem um papel específico na brincadeira de faz de conta. De repente, uma caixa e um chapéu de cowboy caem de uma das estantes. Alcione pega o chapéu e coloca na cabeça. Você quer brincar você quer brincar com esse chapéu? E põe o chapéu na cabeça de Thaís. Thaís tira o chapéu e diz, filha, né, eu não gosto de chapéu. Querida, mamãe não gosta de chapéu. E, bom, as meninas vão conversando e a Camila pergunta, como é seu nome? A Thaís pergunta, como é seu nome? E a Camila fala, Verônica. A Thaís ri e repete devagar, tentando escrever. Verônica. E a Alcione põe o chapéu na cabeça e fala, meu nome é Beth Carreira. Então, o que acontece aqui? Né? E aí a Camila fala, o meu nome também é Beth Carreira. Então, a questão é assim, o que esse Beth Carreira condensa em termos do conhecimento, da experiência, da vida, do trabalho sobre linguagem, né? Então, Beto Carreiro, né? A propaganda dele estava altíssima naquela época, o chapéu de cowboy que cai no chão, a brincadeira do nome, a Beth Carreira, né? Como é que a criança opera sobre a linguagem e como é que ela assume o papel. O que acontece é que a brincadeira continua com a disputa do nome, né? E a Thaís fala, a Thaís é a mãe, lembrem, e ela fala, não pode, eu me chamo Beth. Então, começam as meninas a disputar o papel do cowboy, né? E aí começa, Alcione, eu me chamo Beth Carreira, e, enfim, vão continuando até que muda o jogo e a disputa passa a ser pelos nomes das próprias crianças, né? A Thaís fala, Síria, você se chama Síria? A Camila confirma, né? E ela começa a escrever. Síria. A Alcione fala, meu nome é Thaís, que é o nome da menina que é a mãe. Então, olha só quanta coisa condensada em termos das disputas de lugar, das posições sociais, do trabalho com linguagem, né? Nesse fragmento que dura aproximadamente 3 minutos, né? Na brincadeira das crianças. Então, por essa análise, a gente pode ver a imaginação, o trabalho sobre linguagem e as múltiplas formas, né, de realização. Aqui também nós podemos ver na pré-escola crianças, também crianças de 5, 6 anos, em 92. E aqui é interessante, quer dizer, o que a gente acaba percebendo nessa tentativa histórica de situar o corte entre a educação infantil e o ensino fundamental, né? As crianças têm, nesse contexto, no contexto dessa sala de aula, um espaço, uma liberdade bastante grande para escolher o que fazer, os materiais são dispostos, e era a época da máquina de escrever, né? O computador estava começando a ser disponibilizado, né, na sala de aula. E aí as crianças disputam. Então, assim, como é que elas operam sobre a máquina de escrever? Como é que elas trocam as experiências? Isso eu tinha selecionado um trecho em vídeo para trazer para vocês. Aqui estão as fotos, né? Então, são 3, 4, 5 crianças que se movimentam em torno da máquina de escrever, em torno da escrita de palavras, né? E vão se deliciando com essas possibilidades de experiência. Se vocês olharem, a sala de aula tinha sempre registros de pesquisas com animais, registros de calendário, né? Insetário,
os jornais, muitos jornais, né? Essa era a ambiência, né? O calendário bem marcado, né? O jornal em papel que vinha e que alimentava as discussões diárias. Aqui a professora era o dia 31 de março e ela pergunta: então, hoje é o dia 31 de março, que dia é amanhã? E as crianças, e uma criança já sabe, falou, abril. E ela, mas como é que você sabe? Eu estou lendo, né? Então, e ela pergunta, quem consegue ler? As crianças vão soletrando. Então, é realmente a imersão da criança na ambiência, né, da escrita. Aqui a gente já dá um salto, né? Aqui é a Educação Infantil, 2017, usando os materiais das caixas dos livros enviados, né? Aqui é um primeiro ano trabalhando as diversas versões da Chapeuzinho Vermelho, e a leitura desse livro, essa sucessão de fotos está aqui, porque esse menino que está assim, em primeiro plano vai acompanhando com os gestos cada frase da leitura do livro, né? E aqui, nesse último, ele está abrindo a barriga do lobo, né? É fantástico. Aqui é uma sala de primeiro ano, né? De trabalho também com literatura e, sobretudo, com texto livre. As crianças entram com 6 anos no primeiro ano e são convidadas a escrever num livro de texto livre, né? Então, com aquilo que elas sabem, com o conhecimento que elas têm, né? E essa turma acaba sendo alfabetizada num espaço de 2 anos, né? Então, qual que é a diferença, né, dessa turma ser alfabetizada num espaço de 2 anos, ou seja, é possível, e a imposição, né, da norma que diz tem que ser alfabetizada em 2 anos. Então, de novo, o fio da navalha, né? É possível, mas a questão é o como. E aí é que a gente vai, por exemplo, para escolas com outras condições, né? Essas escolas, por exemplo, no campo, escolas em periferias urbanas, né, que são drasticamente destituídas dos recursos, né? Então, o que a gente vê são as crianças usando como recurso, né, o próprio corpo. Elas correm, elas brincam, elas transformam aquela realidade, né, como podem, e ainda criam, né? E aqui eu trago para a gente ler junto um trecho de uma brincadeira dessas crianças, né? O Kaique. Vinícius, fica na guarda. Vinícius, sim, investigador. Kaique, sou Power Ranger da Força. Luz vermelha, ativar. Levanta os braços para cima com os punhos fechados. Enquanto isso, a Sofia carrega o seu bebê e com ela estão mais 4 meninas. A Sofia, este será nosso terreiro. Vamos ficar aqui, amigas, cuidando do bebê. O Kaique, estamos aqui para salvar as meninas e o neném do mal. Ativar a força vermelha. As meninas estão no terreiro, cuidando do bebê. Elas juntam algumas garrafas descartáveis, canecas de plástico, colheres pequenas, começam a fazer a comidinha. E a Sofia, silêncio para o bebê dormir. Aproxima-se Rony das meninas. E a Sofia, com um caco de telha, desfia todas as folhas, como também faz um movimento de bater as folhas no chão. O Rony começa a esfregar uma pedra na outra e diz, eu vou acender o fogo. A Dani e a Clara, polícia, polícia, o ladrão está pegando nossas coisas. A Sofia, Rony, você não pode ficar no terreiro, porque o Rony não pode ficar no terreiro, porque ele é menino. E o Rony continua a fazer o fogo e a colocar as pedras.
E vem a Dani. Polícia, polícia, polícia. Tem menino no terreiro. O nome dele é Rony. Prendam ele. Todos os meninos correm atrás do Rony e prendem, né? E aí o Kaique, você está arengando com as meninas? E nós somos a polícia para pôr respeito. Aí o Hugo, você está preso. Leva o Rony com o braço para a cela que fica no pátio de trás. A Sofia deita-se em cima do lençol do bebê. Sofia, me dá minha filha para eu ninar ela. Bom, a pesquisadora, então, se aproxima e pergunta, quais são os programas de policiais que vocês assistem? Nós vemos jornal. Vocês sabem o nome do jornal? É um cheio de bandido da Record. Com quem vocês assistem? Qual o horário? No almoço, nós vemos polícia que prende os bandidos ruins. Bem, a minha questão aqui, porque o recorte dessa situação, né, que é ilustrativa. É uma escola do campo em Pernambuco, com a qual a gente aprendeu e pode problematizar também bastante questões, né? Uma delas é o que faz parte da ambiência cultural da criança, né? Quer dizer, a gente fala da situação social de desenvolvimento, um conceito vigotskiano muito importante, né? A gente discute, lê e discute com Vygotsky as questões que ele colocou já há 100 anos atrás sobre o problema da idade e o problema do meio, né? São textos que trazem uma argumentação bastante interessante, que nos coloca, né, nos provoca, nos inspiram e nos provocam. E aí, quando ele diz, bom, o problema da idade não é um problema cronológico, né? O problema da idade implica uma concepção de tempo mais larga, tem um tempo histórico, tem um tempo que é relacionado ao ritmo de desenvolvimento. E cada organismo, né, vai também, na relação com a ambiência cultural, desenvolvendo e se apropriando da cultura. Mas isso é de uma complexidade, né? A gente fica pensando. E hoje, devido às tecnologias, portanto, à própria produção humana, a gente vê as contradições tão fortes, inerentemente, atravessando essas questões todas. Quer dizer, a televisão está aí, né? Lá no sertão pernambucano, a escola não tem condições e a televisão atua. Então, como é que a gente circunscreve essa situação social? Como é que circunscreve a ambiência cultural para entender as condições concretas das crianças? A gente leva em conta isso? E como é que a gente leva? E quando a gente leva em conta, como é que a gente enxerga, né? Quer dizer, muitas vezes a gente quer levar em conta e não consegue enxergar. Então, quais são os indícios, quais são os indicadores de desenvolvimento que a gente toma, né? Um dos lugares, vamos dizer assim, uma das formas, então, da gente compreender um pouco essa situação é prestar atenção à linguagem da criança. Aí é a escuta, né? É o que, como a criança opera, como ela fala de si, como ela assume a autoria da sua vida, né? Como ela, enfim, imersa nessa situação histórica, cultural, ela se apropria da cultura, né? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, quer dizer, eu não vou voltar naquilo tudo que eu passei, né? Mas o que eu tinha só, talvez, aqui, levantando, né? É pensar, quando a gente problematiza a questão da linguagem, de novo, a gente tem que entender, eu acho que vale a pena conhecer as diversas concepções para poder argumentar, né?
Quer dizer, a nossa briga com... eu não sei se vocês assistiram a Roda Viva de semana passada ou da semana retrasada, em que todos pela educação estavam lá. Como é que a gente argumenta? Como é que a gente resiste? Né? Como é que a gente transforma essas condições? E aí, eu acho que a categoria realmente fundante, né, da vida, né, é a categoria da contradição. Né? E aí, se a gente ressalta a linguagem como discurso, permeando a nossa vida, né, como dando realce às formas de linguagem, né, a gente pergunta não só o que o homem faz com a linguagem, que é produto da sua própria atividade, mas o que a linguagem, como produção humana, faz com o próprio homem. Né? Eu acho que eu vou parar por aqui. E a gente continua, vocês podem, enfim, problematizar e conversar e discutir, eu acho que é mais fecundo. Aqui são alguns pretextos para discussão. Obrigada. Obrigada, Ana Luísa. Vamos abrir para o debate, entendendo assim, né? Eu acho que aqui a gente precisaria de muito mais tempo, né, para a gente poder explorar mais toda essa riqueza aqui de exploração que as professoras trazem para a gente. Né? Porque, muitas vezes, a gente fica buscando métodos, fica buscando fórmulas, quando a gente tem a própria vida instigando e trazendo essas possibilidades da gente de trabalho, né? O tempo todo a linguagem está trabalhando e a gente, se tem escuta e observa, a gente pode dialogar com isso tudo que está ali acontecendo no grupo. Né? Aqui eu não consigo enxergar se quem está solicitando. É interessante que venha para aqui o microfone, porque senão a gente não está gravando e a gente também não consegue ouvir. Alguém levantou? Eu não estou realmente assim. Então, por favor. Muito boa tarde, meu nome é Mônica Duarte, eu sou professora da Rede Municipal de Rio Bonito e também de Silva Jardim. Então, para a professora Cecília Goulart, pegando a fala que a senhora colocou sobre que a linguagem nos preenche e nos dá vida. Talvez seja apenas um comentário, não uma questão, mas eu registrei o seguinte, de acordo com meus estudos sobre oralidade, um trabalho de conclusão do curso sobre o desenvolvimento da oralidade como construção e desenvolvimento, exatamente no primeiro ano do ciclo, né, de alfabetização. Necessitamos conscientizar, no caso, formar professores que façam do eixo da oralidade um artifício eficaz para que a linguagem nos preencha a vida, pois a oralidade é o primeiro encontro com a língua. A alfabetização seria a sistematização e a palavra escrita, a manifestação concreta. Né? Então, é muito mais fácil para os professores alfabetizadores ensinar a ler e escrever, porque a parte de linguística, você coloca para a criança, ela vai, o C com A, o L com A, mas formar cidadãos pensantes, formar aquela oralidade em pensamento, recriar as opiniões e expor essas opiniões no papel para que ele tenha validade, é muito mais difícil. Então, assim, esse eixo de oralidade, o ensinar a pensar, aproveitando essa oralidade desde a educação infantil, que eu acho que é o que faz, na nossa formação continuada, quando a gente chega aqui e consegue pensar, recriar, ouvir, a escuta atenta, é muito mais difícil do que só escrever. Então, assim, que a gente possa chegar nos nossos municípios e, enquanto formadores, fazer com que nossos professores eles explorem esse eixo, façam com que as crianças aprendam a pensar e a ouvir. Muito obrigada.
poderia chegar aqui para falar? Fica mais fácil. Estou sendo reprimida. Não, qual é a professora? Primeira pessoa. Tem alguém? Tem alguém, gente? Aí. Então venha, professora, você é prioridade. Coordenação é a última. Professoras, não é uma pergunta, tá? Só um momento de reflexão. A professora Cecília, eu gostaria de agradecer muito pelo trabalho que a senhora mostrou da educação infantil, de como é que a gente faz essa educação infantil, sabe? Porque, em alguns momentos, a gente escuta, né, de outros profissionais, e não estou recriminando, não é nada disso, o que eles fazem lá na educação infantil, né? Como é que não sabe o A, como é que não sabe? E a gente fica assim, né? Porque as crianças, elas chegam... Eu estou numa turma agora eu estudei muito mais a educação infantil e trabalhei mais com a educação infantil, mas hoje eu estou com uma turma de 2º ano. E na escola que eu trabalho, tem um aluno que ele vem incomodando muito a escola, enfim. E ele é uma criança assim que tem esse tempo da linguagem que vocês falaram, né? Ele tem esse tempo aí de amadurecer, de entrar naquele clima, né? Então, eu acho que o Winnicott, se visse, ia ficar encantado por ele, mas os professores estão descabelados e ele está no 1º ano. Então, ele fala querendo imitar os super-heróis. Então, as pessoas não estão entendendo essa linguagem dele, né? E aí ele ficou na minha sala porque a professora dele faltou, e ele ficou na minha sala e eu tentei entrar nesse mundo dele, né? E foi maravilhoso, porque ele sabe ler, ele sabe escrever, mas ele quer falar de outras coisas. Ele não quer só ficar lendo e escrevendo, fazendo trabalho sentado. Ele quer falar sobre os super-heróis. Ele quer, com a régua, entrar em contato comigo, pegar a minha régua da sala de aula, porque ele chegou lá na sala com a régua, lá como espada, e aí eu peguei ele pela régua para levar para a minha sala na forma, e ele entrou, achou isso o máximo, deixou a régua na minha mesa, depois ele pegou a minha, levou para casa e trouxe no dia seguinte falando que ele tinha tomado conta da minha régua, inclusive ela tinha dormido com ele, né? E, por isso, agora ele estava me devolvendo ela intacta. Então, assim, é um menino que sabe ler, é um menino que sabe escrever, mas que está aborrecendo os professores e a escola, sabe? Então, assim, é um menino que veio da educação infantil, que veio com um trabalho que eu acredito, de uma escola que eu já via o trabalho dessa escola, o trabalho de projetos, o trabalho onde a criança fala, onde a criança representa, e causa um certo espanto até ele poder se normalizar, entendeu? Então, essa é a minha reflexão. Obrigada. Você repete de onde você é? Eu sou da 2ª CRE. Ah, tá. Município do Rio de Janeiro, Andréia Aquino, desculpa. Tá bom, André. Então, por favor, passa para a Elaine, porque aqui... E a gente... É só porque, como o nosso tempo está um pouquinho... Sim, né? Então, meu nome é Esther, eu sou... Deixa eu só pegar minha pergunta aqui para ser bem objetiva. Eu sou orientadora educacional na Prefeitura de Caxias, sou doutoranda no programa de pós-graduação da Unirio, e... rapidamente, né, eu me sinto muito honrada de estar tendo essa oportunidade, né, de ouvir pela manhã a mesa maravilhosa, está ali a Lud, maravilhosa mesa, e agora também é sempre um prazer ouvir, né? No Combalf eu tive o privilégio de ouvi-las, né, e aqui no Rio, né, é muito bom. E a minha pergunta, para ser bem objetiva, com o PNAEC, a gente tem pensado muito objetivamente e de uma forma muito oportuna sobre as diversas questões que envolvem o processo de alfabetização das nossas crianças, né? Eu, no PNAEC, fui orientadora de estudos lá no município de Caxias e continuei com, né, o interesse de pesquisa no PNAEC no doutorado. E uma questão que me inquieta muito, e as professoras que estavam comigo estudando quinzenalmente também, objetivamente,
eu gostaria que vocês falassem quais as principais diferenças e quais as principais aproximações entre o projeto, entre a proposta construtivista de alfabetização e as perspectivas históricas de alfabetização, que a gente vê muito isso nos materiais do PNAEC, mas de uma forma muito difusa, de uma forma muito difícil da gente, enquanto professor de sala de aula de alfabetização, elaborar, né, uma resposta que seja satisfatória. Eu já agradeço. Obrigada. Não, eu vou reformular a minha ideia. Eu vou convidar um dia a Ana para voltar ao Rio e para a gente pensar nessa resistência através dos conceitos, Ana. Porque eu acho que nós precisamos, diante da BNCC e dos desafios que nós vamos ter, não somos ingênuas, o que significa esses conceitos em termos de formação continuada de professores e uma base que vem pelo Todos pela Educação. O PNAEC é um fruto do Todos pela Educação. A meta 2 do Todos pela Educação é o PNAEC. E nós tivemos que resistir para não sermos engolidos na proposta, né? Quer dizer, tivemos que usar todas as brechas pedagógicas, políticas, para a gente não entrar nesse métier. E os professores resistiram. Resistiram a partir da troca de experiência. Acho que foi o primeiro caminho, foi dizer, não, a minha experiência vale, eu não vou ficar sozinha nessa história. Agora, você está falando de uma outra possibilidade, que eu achei muito interessante, que é pensar nos conceitos. Se nós também não podemos ampliar isso junto com a noção de experiência dos professores, dos saberes que os professores possuem, né? E potencializar mais isso entre a universidade pública e a escola básica também pública, né? Porque há uma grande preocupação aqui no Rio, quando anunciaram 3 anos, foi 2 anos foi muito complicado. Nós temos muitos problemas nas redes municipais. Esse corpo docente que está aqui, eles encaram dilemas, né? Eles tiram água de pedra. Assim, trabalhar com as redes municipais do Rio é um grande prazer, pelo empenho, pela dedicação, pelo suor, por tudo. E a resistência foi uma grande marca. Nós aprendemos muito com as redes municipais. Se não, teremos que ampliar essa resistência, e se essa sua ideia de pensar na conceituação que vai vindo por aí, que está na televisão, está naquele comercial lindo da base, que parece resolver todos os problemas do Brasil, se não é um caminho, sim, como é que nós podemos ampliar essa ideia de resistência? Se você não responder isso hoje, ótimo. Então, gente, ela vai voltar, tá? Então, já está feito o convite. É só responder, então, das professoras. A gente guarda essa temática para a Ana em breve. Porque, se tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta muito ligeira para a gente poder fechar, porque não vai dar para ter outro bloco, tá? Tudo bem? Ok. Eu acho que esse aí está funcionando. Elaine, a única coisa que eu posso dizer agora é assim, haja contradição, quer dizer, a contradição como categoria fundante, e é difícil a gente pensar na contradição. Né? Mesmo, quer dizer, e assumindo uma perspectiva discursiva, então, a contradição está no âmago. E aí, olha como é difícil, é muito difícil. Mas, assim, eu acho que eu topo pensar junto. Não tenho resposta, eu acho que a batalha continua. Cecília. Você está deixando a pergunta da Estela para mim? Então, essa pergunta da Ana Luísa, essa questão da diferença entre o construtivismo... Não, a perspectiva histórica cultural. Qual é a relação entre a perspectiva discursiva e as perspectivas históricas da alfabetização? A história da alfabetização. Ela falou construtivista, então eu nem ouvi. A diferença entre o construtivismo, que não fica claro no material do PNAEC, a diferença entre o que seria uma perspectiva construtivista e uma perspectiva que a gente tem chamado, não exatamente de histórico, mas de dialógico-discursiva, que eu acho que foi aí até... seria isso?
histórico-cultural ou dialógica, né? Cadê a Esther? Esther. Então, eu vim aqui a uma banca no início do mês que eu acho que eu recomendo a leitura. Que a autora está aqui e ela fez uma distinção bastante interessante, um estudo minucioso dessas tendências, né? A tese é da Cristina Corais, orientada pela Cecília Goulart, por isso que eu achei que ela poderia estar respondendo. Do meu ponto de vista, o pressuposto da perspectiva construtivista é radicalmente diferente da perspectiva histórica. E isso não fica colocado nos materiais. Por quê? Porque a gente pode ver, por exemplo, eu acho que, em termos da disseminação do conhecimento, você tem autores que, lendo Piaget, Vygotsky, Emília Ferreiro e Lúria, vão buscar algumas aproximações. E justamente não esclarecem os conceitos e os pressupostos. E aí assim, fica uma complementação de aspectos. Quando a gente estuda os pressupostos do construtivismo, né? Quer dizer, o que está ancorando a concepção de desenvolvimento, a concepção de linguagem, a concepção de história, a relação de ensino, eu acho que aí a gente vai fundo e as diferenças aparecem. Então, o que eu acho é que, cada vez mais, né, a gente vem trabalhando numa superficialização do conhecimento, dos conceitos. A gente perde a história dos conceitos e aí tudo acaba ficando a mesma coisa. Eu acho que, para além de se pensar a polissemia das palavras, né, quer dizer, aceitar a polissemia das palavras é uma coisa, mas, junto com essa polissemia, tem um trabalho conceitual e teórico que não pode ser menosprezado. Esse trabalho está sendo menosprezado. Tudo é polissêmico, né? E aí as tendências são complementares. Mas são mesmo? Como que é? Então, se a gente vai na raiz, nos pressupostos teóricos, nos princípios, não vou dizer nem pressupostos, vou falar princípios teóricos, tem as diferenças radicais, radicais no sentido de raízes. E aí isso faz diferença. A pergunta que eu coloco é essa. Conhecer faz diferença? Conhecer a história, as teorias, os princípios que ancoram faz diferença? Eu acho que faz. E é aí que a gente precisa ainda bater, né, para poder não morrer na praia, para poder resistir, né, com argumentos, porque a gente vai vendo, né, quer dizer, quem que vai ser contra a educação, quem que vai ser contra a contextualização, quem que vai ser contra o desenvolvimento integral, mas o que é que está ancorando cada um desses conceitos num contexto teórico, num contexto político, né? Eu acho que a briga vai ser aí, quer dizer, já está sendo, né? São as mesmas palavras, mas dizem coisas completamente diferentes. Obrigada aí pelas questões que não são fáceis de responder assim rapidamente, né? Mas eu acho que todas atravessam, né, a questão do discurso, né? Quando a Mônica fala da oralidade, quer dizer, na verdade, ela está falando da produção do discurso, da produção da fala, né? Porque a oralidade é uma categoria linguística, não é? E na sala de aula a gente tem a fala, é o movimento da fala das crianças com as professoras, com os professores, e um movimento, por isso que a gente chama do movimento discursivo, não é? Então, esse esforço que tem sido, né, de conceituar, de compreender, de aprofundar o que seria uma perspectiva discursiva de alfabetização, que não é mudar o ponto de partida, é muito mais do que isso, e essa é uma discussão, como a Ana está falando, está destacando, a Maria Cristina Corais, que está ali na terceira fila, acabou de defender a tese dela, discutindo isso com material de uma escola
em Caxias, a Escola Barro Branco, 6 cadernos de transcrição, um material incrível, não é? E um trabalho incrível de elaboração, de pensar um modo de compreender, não é? Compreender aquele trabalho que se realiza lá, não é? E como é que nós podemos pensar aspectos daquele trabalho contribuindo para uma concepção discursiva da alfabetização, não é? Quer dizer, pensar, o que eu acho que posso falar aqui hoje, né, é pensar o ponto de partida, né, embora seja a alfabetização seja um processo que trabalha com a língua, não é, com a linguagem verbal, escrita, não é, mas o ponto de partida é a vida. Eu acho que é a vida, os discursos que se produzem nessa vida, não é? A Ana falou, não é, da importância da ambiência cultural da criança, não é? Então, não basta ouvir as crianças, é muito mais do que isso, não é? Muito mais do que ouvir, é sentir outras vidas, a pulsação de outras vidas, de outros desejos, de outras dores, de outras tristezas que a gente tem visto, não é, nas salas de aula, né, num país que tem sofrido muito, não é? Nós pensamos nas escolas públicas, o sofrimento dessas famílias, nessas comunidades, nesses locais, onde muitas estão plantadas, não é? É muito grande, não é? É muito grande. E a cada rodada, né, mesmo na sala de aula lá da pedagogia, não é? As pessoas se emocionam falando das dificuldades de sair de casa, de voltar para casa, não é? De criança de 2 anos começa a perceber um movimento diferente fora da casa, se escondendo no banheiro, criança de 2 anos, sabe? Então, como é que essa vida, esse movimento, tem uma parte toda, eu estou falando, é porque a gente está vivendo uma realidade muito dura, não é? E todo o lado, né, de uma compreensão da realidade, não é, que vai também condicionar um modo de aprender, um modo de se relacionar, um modo de falar, não é? E nesse movimento estão entrando muitas linguagens, entre elas a linguagem escrita, não é? Então eles vão aprendendo também, porque ela está ali, ela está no mundo, então eles vão aprender, não é? Mas existe um movimento para esse ensino, mas a questão do ponto de partida, que não deixa, eu acho que deixa de ser uma unidade linguística, não é? Deixa de ser uma unidade linguística para ser a vida de pessoas que falam, de pessoas que sentem, de pessoas que vivem, né, realidades diferentes, então vidas diferentes, com valores diferentes. É isso que a gente tem aprendido. Não sei se ainda tem um tempinho aqui, mas só para contar uma experiência, que eu até contei hoje, que eu dei aula antes de vir para cá, lá na universidade, dei aula ontem à tarde, dei aula hoje de manhã, essa vida de professor, né? E aí eu estava contando, às segundas-feiras à tarde, eu estou dando uma atividade cultural. Eu mesma pedi ao meu departamento que me liberasse um pouco das disciplinas mais obrigatórias, por cansaço mesmo, são 52 anos em sala de aula, né? Então, eu resolvi fazer propor uma atividade cultural, e tem vários alunos. Eu estou centrando a atividade cultural em contos e crônicas de autores nacionais e internacionais, né? Então, discutindo uma opção de questões em relação a contos e crônicas, e eles estão trazendo, o semestre começou agora, e no segundo dia de aula, no primeiro dia, eu levei um conjunto de textos, variado de textos, eu li e tal. E, para minha surpresa, porque eu levei um texto, que eu até já comentei, comentei com a Ana no outro dia, o Para Maria da Graça, né? O Para Maria da Graça, do Paulo Mendes Campos, que ele fala da Alice no País das Maravilhas. Aqueles futuros professores ali não conheciam, assim, de ter lido a história da Alice do País das Maravilhas? Não. Não, eu sei mais ou menos o que é. A menina que cai no buraco, mas
aquela história é uma história incrível, uma história fantástica, é uma história que tem livros estudando, livro de filósofo, livro de literato, tem toda uma produção em torno dessa história, do simbolismo dessa história. Então, eu falei assim, mas vocês querem ouvir a história? Então, eu vou trazer. Então, eu levei, mas a história é assim, não é aquela história fininha que vende na livraria, né? Barateada. Né? Então, eu estou lendo em capítulos a história. E alguns levaram alguns contos e crônicas. E um rapaz levou um conto do Ricardo Azevedo. Também ninguém conhecia o Ricardo Azevedo, o autor que tem livros infantis, né, também, né, é professor lá em São Paulo. E aí o conto dele sobre a morte fez o maior sucesso, gerou uma discussão incrível, sabe? E aí, na aula de ontem... Hein? Conto de enganar a morte. Conto de enganar a morte. Quando chegou ontem, uma moça levou também. Eu fui atrás do Ricardo Azevedo. Olha como é que a gente vai descendo. Né? Eu fui atrás do Ricardo Azevedo e trouxe um conto também. Então, ela começou a ler. Eu não conhecia o conto que ela levou para ler. Mas, resumindo o conto, e é disso que eu quero falar, não é? O conto é de um cidadão que entra numa loja que tem vários objetos à venda e ele encontra um espelho. Encontra o espelho, olha o espelho, eu falo assim, mas esse aqui é o meu pai. Meu pai está aqui nessa loja, eu vou ter que comprar isso de qualquer maneira. E começa a negociar com o cara um preço que ele pudesse pagar para levar aquele espelho para cá. Não diz que é o pai, não diz nada, para não valorizar o espelho. Aí leva o espelho para casa. Que era o pai dele. Né? Ele se olhava no espelho, é o meu pai. E embrulha direitinho, bota dentro de uma gaveta e avisa a mulher dele, olha só, tem aí uma foto que eu quero guardar, tem maior importância. Imagina que eu encontrei a foto do meu pai numa loja. Ele sai para o trabalho, a mulher curiosa, né, vai lá, abre a gaveta, pega o espelho, se olha, assim, canalha, ele está me traindo com essa mulher, olhando o espelho e vendo. Está me traindo com essa mulher descabelada, e começa a falar de uma mulher horrível, que ela está olhando no espelho, né? Olhando, e cria uma cena incrível dela vendo, guarda aquele espelho. Quando ele chega, ela arma um barraco. Ela começa a falar, não acredita que aquilo... E ele se defendendo, mas aquilo lá é foto. Que foto do seu pai você vai continuar? Uma briga imensa, não é? Até que chega a sogra dele, a mãe dela. Chega a mãe dela e ela não entende nada, aquela mulher desesperada, porque estava sendo traída. Fala assim, eu também quero ver essa foto. Vai lá ver a foto. Fala assim, mas você está se desgastando com a foto de uma múmia. Com a foto de uma múmia. Então, o conto vai daqui a pouco o conto termina. Né? Termina. Então, a gente pensar que espelhos nós estamos mostrando para os nossos alunos, que textos, que histórias, não é? O que a gente está levando para eles, que vida, não é? Que jornal, que notícia, para eles cada vez mais ampliarem a leitura do mundo. Mas vale a pena ler os contos do Ricardo Azevedo. Bom, então a gente vai encerrar o dia de hoje, né? Mas ainda temos uma atividade agora, no final agora. Elaine quer dar algum recado? Sim. Eu agradeço, então, muitíssimo as professoras Ana Luísa Smolka, que veio lá de São Paulo nos prestigiar, e Cecília Goulart também, que veio de Niterói, foi para Leblon, voltou para cá. Né? Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecemos a participação de todos e todas e damos por encerrado
as atividades do primeiro dia do 5º Seminário Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Contamos com a presença de todos e todas no hall do auditório para o lançamento dos livros PNAEC Rio 2017-2018.